Adélio, quais são as principais doenças do pulmão? As principais doenças respiratórias crônicas que a gente está vendo aí, que são fatores de risco para essas doenças que a gente chama de Covid, né? O Covid-19 e as duas complicações do Covid-19 são principalmente o DPOC, tá certo? Temos também as doenças autoimunes que afetam os pulmões, tá bom? E as asmas mais graves, tá? Visto que as asmas controladas, as asmas em quadro leve, que estão bem controladinhas, que a pessoa está tomando medicação, não se enquadram mais nos fatores de riscos eminentes para poder ter o comprometimento dessas doenças. Isso em relação à Covid? Em relação à Covid. Certo. E o que acontece com o pulmão quando a pessoa é infectada pelo novo coronavírus? Pronto, a maioria, graças a Deus, a maioria das pessoas que têm os sintomas de Covid, de coronavírus, afetadas e infectadas pelo coronavírus, a maioria das pessoas tem um quadro leve, tá? A gente só se preocupa com as pessoas realmente que têm um acometimento pulmonar, que a gente chama de um processo de inflamação generalizada do pulmão, que podem desenvolver a síndrome da angústia respiratória do adulto, que a gente chama de SARS, certo? Que é uma infecção generalizada, uma inflamação gravíssima com hipoxemia, com baixa de oxigenação no sangue do paciente. E isso aí a gente tem que se preocupar com esses pacientes. Certo. E como é que a doença afeta o pulmão? Pronto, essa doença afeta o pulmão causando uma inflamação, certo? E uma diminuição de que a gente chama da complacência pulmonar. O que é a complacência pulmonar? É a função que o pulmão tem de encher e de desinsuflar, de insuflar e desinsuflar. Isso ocasiona com que o pulmão fique um pouco duro pela inflamação, tá? Dependendo do caso, às vezes o pulmão fica totalmente duro e não consegue ventilar o suficiente, fazer a troca de ar dos alvéolos e não consegue produzir o oxigênio necessário para os órgãos. O que é que se sabe até o momento sobre as sequelas da Covid para o pulmão? Certo. As sequelas, como eu disse, principalmente são ocasionadas pelas restrições. Quando o pulmão fica com cicatrizes que provocam restrição nessa função do pulmão, de encher e de secar, de insuflar e de desinsuflar. Então, causando endurecimento do pulmão com essas cicatrizes, são, de uma certa modo, são fibroses, fibroatelectasias. Isso vai prejudicar a função do pulmão para poder produzir o oxigênio para os organismos. Após se recuperar da Covid, é possível surgir novas doenças como consequência da infecção, o que pode ser considerado como um sinal de alerta? O que a gente tem visto muito, principalmente no meu ponto de vista, é que tem aflorado muito as doenças respiratórias que as pessoas não sabiam que tinham. Então, elas estão vindo para a gente muitas pessoas que eu consigo dar o diagnóstico agora depois do coronavírus, depois do Covid-19, da doença. Porque essas pessoas não sabiam que tinham asma, não sabiam que tinham DPOC, não sabiam que tinham um efizema pulmonar, uma bronquite. E aí a gente acaba vendo que o coronavírus, que o Covid, com essa inflamação, ele acaba aflorando, ele acaba deixando a doença se expor para poder a gente dar o diagnóstico para eles. Certo. Para os oficiais de justiça que já contraíram a doença, quais são os cuidados que eles devem ter pós-Covid? Pronto, o que é que principalmente, o Covid é uma doença que a gente está vendo, que é uma doença que tem muitas pessoas que têm essas sequelas, que se identifica com a inflamação pulmonar, tá? Com a SARS ou então com pneumonia, que essa doença está deixando os pacientes por um longo período de tempo com essa inflamação inativa. É importante essas pessoas evitarem produtos químicos, evitarem tinta de cabelo, evitarem fumaça, cigarro, tá? Material de limpeza forte, tudo isso pode afetar o pulmão, ocasionar novas inflamações e ter uma recidiva da inflamação pulmonar, tá certo? E pode desenvolver também outras infecções, principalmente por causa disso. E com a pandemia, muito tem se falado sobre a síndrome respiratória aguda grave. O que é?
quem faz parte do grupo de risco e como tratar essa doença? Pronto. Todas as doenças crônicas são do grupo de risco, né? Então, o DPOC, a doença, o diabetes descompensado, né? O insuficiência cardíaca também não está bem grave, não controlado. Todas essas doenças fazem parte do grupo de risco para terem a síndrome aguda respiratória, a SARS. E essa doença é uma doença muito grave, que é uma inflamação generalizada no pulmão, ocasionando hipoxemia, diminuição da saturação do oxigênio, certo? Causa congestão pulmonar também, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, e isso é muito grave, é uma doença que tem uma gravidade de mais de 90% de mortalidade, tá certo? Então é importante que essas pessoas procurem seus médicos, o pneumologista, o cardiologista, tá certo? Para poder acompanhar a sua doença, tratar direitinho e fazer a melhor forma de tratamento para que minimize os riscos de terem o Covid e desenvolver com essas formas mais graves. Certo. E, de forma geral, né, quais são as outras doenças mais comuns no pulmão? Você citou, né, a asma. Pronto, nós temos várias doenças pulmonares que são afetadas ocasionalmente, tá certo? Nós temos a asma, que é a principal, tá certo? Nós temos o DPOC, não é só para o paciente que fuma, é o paciente que tem inalação também de vários outros produtos, tá certo? De gases, de carvoeira, tá certo? De churrasqueira, tá? Fogão de lenha, tudo isso pode provocar o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Entre elas nós temos o efizema e temos um broncítico, tá bom? Os tabagistas passivos também a gente tem uma grande importância nesse papel. Então a gente vê que tem mais de 10% das pessoas também que desenvolve doenças respiratórias pelo tabagista passivo, tá? E uma coisa importante que deve se saber é que não existe isso, parei de fumar, fiquei bom. Não existe. Parou de fumar, o que está estragado dentro do pulmão ficou estragado. O que parou de fumar não vai estragar o que ainda tem. Mas o que já ficou de cicatriz, já ficou de obstrução dentro do pulmão, aquilo ali não tem mais jeito. Tem que ser tratado, tá? E acompanhado, tá? Certo. E como é que se identifica essa doença? Pronto, a principal, a gente tem que ver os sintomas do paciente, a queixa do paciente. O paciente vai subir uma escada, tem uma falta de ar, tem um ataque cardíaco, tem um coração batendo, né? O paciente tem um piado no peito, tem uma tossezinha, tem um pigarrozinho que não passa, tá certo? O paciente acaba perdendo muito peso também, uma das causas do DPOC também grave, que a gente vê que ele está consumindo realmente a pessoa. Então isso é importante a gente ficar avaliando. E como se prevenir? A principal prevenção é atividade física, evitar o tabagismo, evitar a poluição, que é muito difícil hoje no nosso meio, tá certo? E tentar a gente viver longe das mais variadas causas que podem acontecer. Fumaça, evitar queimadas, evitar churrasqueira. Quando for fazer churrasco, fazer em ambiente livre, não fazer em lugares fechados, tá certo? Porque todo mundo gosta de fazer um churrasquinho, né? Tá certo? E tentar evitar as pessoas que fumam perto da gente em locais fechados. Esses são os fatores de risco? O senhor citaria outros? Ou esses são os principais? São os principais. Certo. Há grupos de pessoas mais expostas às doenças do pulmão. Quem o senhor recomenda que deve ir periodicamente ao pneumologista? Pronto. Tem os pacientes que já têm doenças crônicas desde a infância, né? Tem pacientes que têm doenças como bronquiectasia, fibrose cística, asma em si, as doenças respiratórias alérgicas, tá certo? Esses pacientes têm que tomar cuidado, porque tem muita gente que diz assim, eu tenho rinite, sinusite, eu canso um pouquinho quando tenho rinite, sinusite desde que eu nasci. Então a gente tem visto muito que essas doenças são doenças que às vezes mascaram a asma, mascaram as doenças respiratórias, tá? Então é importante as pessoas que têm o grupo de alérgicos, grupos que têm falta de ar desde a infância, que usaram aerosol, que tiveram muita pneumonia quando era pequeno, que gripam com facilidade, tá? Que tem tosse contínua, tá? A tosse não é só um dos fatores de risco para a tuberculose, mas tem outras doenças que causam tosse crônica, tá certo? E as doenças respiratórias são uma delas. Então, esses pacientes que têm esse tipo de sintomas devem procurar o pneumologista, o especialista. Quais são os exames utilizados para
identificar essas doenças? Pronto, o principal exame que a gente tem hoje, né, são o raio-x de tórax, temos também a espirometria, que é a prova da função do pulmão, tá certo? Temos a laringoscopia, que a gente pode ver se o paciente tem uma rinite, uma sinusite, se aquilo ali está causando um refluxo, se está atrapalhando o paciente. E também, para afastar as alergias, nós temos os testes alérgicos, né? O senhor quer falar mais alguma coisa sobre sintomas? Os principais sintomas para as doenças respiratórias se baseia muito nessas, né? Uma dor torácica que não passa, muita gente vai primeiro para o cardiologista, tá certo? Para afastar as doenças cardíacas. Tem aquela dor que é uma dor mais típica, que é uma dor em aperto, tá? Uma dor em queimação para as doenças respiratórias quando a pessoa faz exercício. A tosse no exercício também a gente pode ver com o paciente que tem asma, tá certo? Aquelas alergias, aquelas atopias graves, fortes que o paciente tem, a gente pode ter as doenças respiratórias associadas, tá bom? As urticárias crônicas também, todas as doenças respiratórias e as doenças alérgicas, a maioria delas, elas têm um pouco de união, elas se sobrepõem uma com a outra. Às vezes, não é generalizando, mas muitas pessoas que têm doenças alérgicas crônicas vai ter um pouquinho de asma também. Não todas, mas uma grande parte tem. Certo. Além de evitar os fatores de risco, tem outras formas de prevenção das doenças? A principal prevenção das doenças respiratórias é o que está se propondo agora na Europa, né? Diminuição da poluição, filtros nas caeiras, nas padarias, essas coisas que a gente ainda está em evolução constante para isso, tá certo? Então, na nossa casa, é manter tudo limpo, evitar o máximo possível de acúmulo de poeira. Tapete, cortina tem que ser lavado, tá certo? Passar o pano nas coisas, tá? Não deixar acúmulo de livros dentro do quarto. A casa pintada com tintas boas para antimofo, essas coisas que são importantes. Arejar a casa, tá bom? Quem usar ar-condicionado tem que ser limpo, pelo menos a cada 3 a 6 meses, dependendo do grau do uso, tá bom? Os fios do ar-condicionado tem que ser limpos. O filtro do ar-condicionado também é trocado. Aí, pessoal, muita gente tem um carro aí durante 20 anos e nunca trocou o filtro do ar-condicionado, tá certo? Isso é importante.